Ele encostou em mim por trás e meu coração disparou. Descubra o final. Se você gosta de ouvir mais relatos como este, não esqueça de apertar o botão de se inscrever aí embaixo, se não for inscrita. E deixe seu like para me ajudar. O nosso canal. Compartilha também com aquela amiga que precisa ouvir, que nunca é tarde para recomeçar. E olha, se você tem uma história parecida ou quer me contar alguma coisa, deixa nos comentários que eu leio todos, viu? Agora me conta de qual cidade você está me assistindo. Fico curiosa para saber até onde minha voz está chegando, através dessa telinha. E tem mais uma coisa importante. Fica até o final porque tem uma lição que só aprendi aos 68 anos e que pode mudar sua vida também. Vai te deixar de queixo caído. Nunca imaginei que aos 72 anos minha vida daria uma reviravolta tão intensa. Depois de 45 anos de casamento com meu Antônio, que descansou há 3 anos, pensei que o amor tinha se aposentado junto com minha carteira de trabalho. A solidão tinha virado minha companhia mais fiel, e eu já tinha me acostumado com o silêncio da casa, com o café feito só pra mim, com as novelas assistidas, sem ninguém reclamando do volume alto. Mas a vida tem dessas surpresas que chegam quando menos esperamos, como uma tempestade de verão que muda toda a paisagem. Foi numa tarde de quinta-feira no mercado da esquina que meus olhos encontraram os dele pela primeira vez. Rafael tinha 57 anos, cabelos grisalhos bem cuidados e um sorriso que me fez lembrar como era se sentir jovem outra vez. Ele estava comprando frutas na mesma banca que eu frequentava há décadas, discutindo com a dona Carmen sobre o preço das laranjas. Tinha uma voz grave, dessas que fazem a gente prestar atenção mesmo sem querer. E quando riu da piada boba que ela contou, algo dentro do meu peito se mexeu de um jeito que eu não sentia há muito tempo. Não foi amor à primeira vista. Isso é coisa de filme romântico. Foi mais como reconhecer alguém que eu ainda não tinha conhecido. Como se minha alma tivesse sussurrado. Esse aí é importante, antes mesmo da minha cabeça entender o porquê. Quando ele se virou e nossos olhares se cruzaram, senti uma onda de calor subir pelo rosto, que não tinha nada a ver com a menopausa. Era algo diferente, algo que me fazia querer arrumar o cabelo e verificar se meu batom ainda estava no lugar. Naquele primeiro encontro casual, conversamos apenas sobre coisas bobas. O preço dos tomates, o calor que estava fazendo, a fila do banco que nunca andava. Mas havia uma química estranha no ar. Uma eletricidade que fazia cada palavra soar mais importante do que realmente era. Ele me ajudou a carregar as sacolas até a porta de casa, mesmo eu insistindo que não precisava. E quando se despediu com um "Até logo, Dona Clarice", percebi que estava torcendo para que esse "até logo" chegasse logo. Fiquei na janela da sala vendo ele se afastar pela rua. E pela primeira vez em 3 anos, me peguei pensando em alguém que não fosse meu falecido marido. Era uma sensação estranha, meio culposa, meio excitante. Como comer doce escondido depois de prometer fazer dieta. Os dias seguintes foram diferentes. Comecei a me arrumar mais quando ia ao mercado, a escolher roupas com mais cuidado, a passar um pouco de perfume até para sair de casa. Minha filha Márcia notou a mudança e comentou que eu estava com uma aparência melhor, mais animada, sem imaginar que havia um motivo muito específico para isso. Eu mesma não entendia direito o que estava acontecendo comigo. Afinal, mulher da minha idade não deveria estar pensando em homem. Deveria estar pensando em remédios, consultas médicas e novelas da tarde. Mas o coração não tem idade. E o meu estava batendo num ritmo que eu já tinha esquecido que existia. Era como se tivesse acordado de um sono muito longo e descoberto que ainda estava viva de verdade. Na terça-feira seguinte, ele apareceu de novo no mercado. Dessa vez, parecia que estava me procurando porque seus olhos varreram o ambiente até me encontrar na seção de verduras. Quando me viu, abriu aquele sorriso que já tinha se tornado familiar nos meus pensamentos e veio na minha direção com passos decididos. Conversamos por quase 1 hora, ali mesmo entre as prateleiras, sobre tudo e sobre nada. Sua aposentadoria recente, meus netos, os preços que não paravam de subir, as mudanças no bairro. Mas por trás das palavras simples, havia algo mais profundo acontecendo.
Uma conexão que crescia a cada minuto que passava. Quando ele perguntou se eu não queria tomar um café com ele algum dia, senti meu estômago dar um nó como se eu fosse uma adolescente, recebendo o primeiro convite para sair. Essa pergunta mexeu comigo de um jeito que não consegui disfarçar. Fiquei vermelha, gaguejei alguma coisa sobre pensar no assunto e saí de lá com o coração disparado e a mente confusa. Em casa, sentei na poltrona do Antônio, que continuava sendo a poltrona do Antônio mesmo depois de 3 anos, e fiquei olhando para o retrato dele na estante. Era como se estivesse pedindo permissão, pedindo um sinal, pedindo para ele me dizer que era normal uma mulher da minha idade sentir borboletas no estômago por causa de um homem 15 anos mais novo. O silêncio da casa parecia mais pesado naquele dia, e pela primeira vez desde que ele partiu, senti que talvez fosse hora de deixar a vida entrar de novo, mesmo que isso significasse abrir mão de algumas certezas que eu tinha sobre quem eu era. Agora me conta, já passou pela sua cabeça que alguém mais velho pode viver uma paixão tão intensa quanto qualquer jovem? Deixe sua opinião sincera aí nos comentários. Passei a noite inteira acordada, pensando naquele convite para o café. Dava voltas na cama, levantava para beber água, voltava para a cama e o sono não vinha de jeito nenhum. Era como se minha mente tivesse virado uma estação de rádio fora do ar, com pensamentos embaralhados se misturando uns com os outros. De um lado, a Clarice viúva e respeitável dizia que mulher da minha idade não devia estar pensando nessas coisas, que o que os outros iam falar, que não era certo. Do outro lado, havia uma Clarice que eu não via há muito tempo. Uma mulher que ainda sentia o sangue correr nas veias e que estava cansada de viver só de lembranças. Quando o dia clareou, eu já tinha tomado uma decisão que me assustava e me animava ao mesmo tempo. Liguei para minha irmã Helena, a única pessoa no mundo com quem eu conseguia falar sobre essas coisas sem sentir vergonha. Ela ouviu tudo em silêncio, desde o primeiro encontro no mercado até o convite para o café. E quando terminei de contar, ficou uns segundos calada do outro lado da linha. Depois soltou uma risada gostosa e disse: Clarice, você tem 72 anos, não 102. Se não for agora, quando é que vai ser? Essas palavras simples caíram no meu coração como uma bênção, como se alguém tivesse finalmente me dado permissão para sentir o que estava sentindo. Naquela manhã, decidi que ia aceitar o convite, acontecesse o que acontecesse. Encontrei o Rafael na padaria 3 dias depois, tomando café da manhã sozinho numa mesa do canto. Quando me viu, levantou da cadeira como um verdadeiro cavalheiro e puxou uma cadeira para mim. Sentei com as mãos tremendo um pouco, tentando parecer natural, mas por dentro era puro nervosismo, misturado com uma alegria que eu não sentia há anos. Pedimos café com leite e pão na chapa, igual qualquer casal de velhos conhecidos, mas havia uma intimidade diferente no ar, uma proximidade que ia além das palavras que trocávamos. Ele falou sobre os filhos que moravam em outras cidades, sobre a solidão da casa vazia, sobre como era estranho não ter mais horário para acordar depois de 40 anos trabalhando na mesma empresa. Conforme a conversa fluía, percebi que não éramos tão diferentes assim. Ambos tínhamos perdido o companheiro da vida. Ele ficou viúvo há 5 anos. Ambos conhecíamos aquele silêncio pesado de casa vazia, aquela sensação de estar vivendo pela metade. Mas havia algo na maneira como ele falava, como gesticulava, como sorria, que me fazia sentir menos sozinha pela primeira vez em muito tempo. Não era só atração física, embora isso também estivesse lá, latejando baixinho. Era reconhecimento, era encontro, era a sensação de que finalmente tinha alguém que entendia o que era acordar todos os dias sem ter para quem contar os sonhos da noite anterior. O café da manhã virou almoço e o almoço quase virou jantar. Ficamos conversando na padaria até a dona fechar, e quando saímos, já era final de tarde. Ele se ofereceu para me acompanhar até em casa, e pelo caminho, nossa conversa foi ficando mais pessoal, mais profunda. Falei sobre a saudade que sentia do Antônio, sobre como era difícil se acostumar com a solidão, sobre os medos que tinha de ficar velha sozinha. Ele segurou minha mão quando falei da dor de perder quem a gente ama,
E naquele toque simples, senti uma onda de calor que subia dos dedos até o coração. Era diferente do que eu sentia com meu marido. Mais urgente, mais intensa. Como se não houvesse tempo a perder. Quando chegamos na porta de casa, ficamos parados ali por uns minutos. Nenhum dos dois querendo se despedir. A lua estava linda naquela noite. E o ar estava morno, carregado de uma tensão boa que fazia meu corpo inteiro vibrar de expectativa. Ele disse que tinha gostado muito de conversar comigo, que fazia tempo que não se sentia tão bem com alguém. E quando se inclinou para me dar um beijo no rosto, algo dentro de mim desabou como uma represa que não aguenta mais a pressão da água. Não foi um beijo de amigo, foi um beijo que demorou mais que o necessário, que deixou minha pele formigando e meu coração batendo descompassado. Quando ele se afastou, vi nos olhos dele a mesma confusão e o mesmo desejo que eu estava sentindo. Você acredita que depois dos 70, a gente ainda pode sentir essas coisas todas? Ou acha que isso é coisa só de novela? Conta pra mim sua experiência aí embaixo. Naquela noite, depois que ele foi embora, fiquei sentada na varanda olhando para as estrelas e tentando entender o que estava acontecendo comigo. Meu corpo ainda guardava a sensação daquele beijo no rosto, e eu passava a mão no local onde os lábios dele tinham tocado minha pele, como se quisesse manter aquela sensação para sempre. Era uma loucura, eu sabia disso, mas era uma loucura gostosa, dessas que a gente sabe que faz mal, mas não consegue parar. Aos 72 anos eu estava me sentindo como uma menina de 15, cheia de borboletas na barriga e sonhos impossíveis na cabeça. A diferença é que agora eu sabia o valor do tempo. Sabia que cada momento de felicidade era um presente que podia acabar a qualquer hora. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções. De manhã, acordava sorrindo, lembrando da tarde que tínhamos passado juntos, da facilidade com que conversávamos, da maneira como ele olhava para mim como se eu fosse especial. À tarde, quando a realidade batia, começavam as dúvidas, os medos, os questionamentos sobre o que eu estava fazendo da minha vida. Mulher da minha idade apaixonada por um homem mais novo. O que os vizinhos iam pensar, o que meus filhos iam dizer, o que o próprio Antônio pensaria se estivesse vendo tudo isso do céu. Mas quando chegava a noite e eu fechava os olhos, só conseguia pensar na sensação boa de ter alguém para conversar, alguém que me fazia sentir viva outra vez. O Rafael começou a lhe aparecer na minha vida com uma frequência que me deixava ansiosa e feliz ao mesmo tempo. Às vezes passava na porta de casa só para saber se eu estava bem, outras vezes me encontrava por acaso, no mercado ou na farmácia. Não éramos namorados, isso estava claro, mas havia uma dança acontecendo entre nós, um jogo de aproximação e recuo que me deixava tonta de expectativa. Ele me trazia flores do jardim da casa dele, eu fazia brigadeiro e levava para ele experimentar. Eram gestos simples, mas carregados de um significado que nenhum dos dois tinha coragem de colocar em palavras. Uma tarde, ele chegou na minha casa mais cedo que o normal, com uma expressão diferente no rosto. Disse que precisava falar comigo sobre uma coisa importante, e meu coração disparou pensando que ele ia me dizer que aquilo tudo tinha sido um engano, que um homem da idade dele não podia estar interessado numa mulher como eu. Sentamos na sala, eu servi café e biscoitos, mas ele mexia na xícara sem beber, nervoso, procurando as palavras certas. Quando finalmente falou, foi para me contar que estava se sentindo confuso, que não esperava conhecer alguém como eu, nessa altura da vida, que tinha medo do que as pessoas iam pensar, mas que não conseguia parar de pensar em mim. Ouvir aquelas palavras foi como receber um presente que eu nem sabia que estava esperando. Ele estava sentindo a mesma coisa que eu, a mesma confusão, a mesma mistura de medo e desejo que me mantinha acordada de noite. Pela primeira vez desde que nos conhecemos, falei abertamente sobre o que estava sentindo. A culpa de estar interessada em outro homem depois de tanto tempo. A alegria de me sentir mulher outra vez. O medo de estar fazendo o papel de ridícula. Ele ouviu tudo em silêncio. E quando terminei de falar, se levantou da poltrona. Veio até onde eu estava sentada no sofá e segurou minhas duas mãos nas dele. Ficamos assim por um tempo que pareceu eterno e, ao mesmo tempo, passou num segundo.
Ele olhando nos meus olhos, eu olhando nos dele, os dois sabendo que estávamos prestes a atravessar uma linha que não teria volta. Quando ele disse: Clarice, eu estou apaixonado por você, senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Não consegui responder na hora, porque as lágrimas vieram antes das palavras. Lágrimas de alegria misturadas com medo, de gratidão misturada com incredulidade. Aos 72 anos, eu estava ouvindo uma declaração de amor de um homem maravilhoso que podia ter escolhido qualquer mulher mais nova, mais bonita, mais adequada para estar à idade dele. Me diz uma coisa, você acha que declaração de amor tem idade certa ou o coração não entende de calendário? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Quando consegui parar de chorar e encontrar minha voz, olhei bem nos olhos dele e disse: Rafael, eu também estou apaixonada por você, mas tenho medo do que isso significa. Ele apertou minhas mãos com mais força e respondeu que também tinha medo, mas que estava mais com medo de deixar a vida passar sem viver esse sentimento. Naquele momento, algo mudou para sempre entre nós. Saímos do território seguro da amizade e entramos numa terra desconhecida, onde os mapas não serviam mais. Era assustador e libertador ao mesmo tempo, como pular de paraquedas aos 72 anos. Quando ele se inclinou para me beijar de verdade pela primeira vez, fechei os olhos e me entreguei completamente àquele momento que eu achava que nunca mais ia viver. O beijo foi diferente de tudo que eu já tinha experimentado. Com o Antônio, depois de tantos anos juntos, os beijos tinham virado costume, carinho rotineiro, demonstração de afeto previsível. Mas aquele beijo do Rafael tinha uma urgência, uma paixão, que me fez lembrar como era estar viva de verdade. Senti meu corpo acordar de um sono de 3 anos, cada célula vibrando com uma energia que eu pensava ter perdido para sempre. Quando nos separamos, estávamos os dois sem fôlego, como 2 adolescentes que acabaram de descobrir o que é desejo. Ele encostou a testa na minha e sussurrou. Eu não imaginava que podia me sentir assim outra vez. Ficamos abraçados no sofá até o sol se pôr, conversando sobre medos, sobre sonhos, sobre como era estranho descobrir que a vida ainda tinha surpresas guardadas para nós. Ele me contou que depois que essa esposa morreu, pensou que tinha se aposentado definitivamente do amor, que ia viver o resto da vida cultivando plantas e assistindo jornal. Eu disse que sentia a mesma coisa, que tinha guardado meu coração numa gaveta junto com as roupas do Antônio, achando que nunca mais ia precisar usar. Mas ali, naquele abraço, descobrimos que coração não envelhece, que desejo não tem data de validade, que paixão pode brotar mesmo quando a gente acha que já secou por dentro. Mas a realidade não demora muito para bater na porta, quando você está vivendo um sonho. No dia seguinte, minha filha Márcia apareceu em casa de surpresa, com aquela cara de quem vem investigar alguma coisa. Tinha ouvido comentários na vizinhança sobre um homem que estava sempre por perto e queria saber que história era aquela. Tentei explicar de um jeito natural. Disse que tinha feito amizade com um vizinho, que estávamos conversando às vezes, nada demais. Mas mãe não engana a filha, e ela percebeu que havia algo mais na minha voz, no meu jeito, no brilho diferente nos meus olhos. Quando foi embora, deixou no ar uma preocupação que me deixou inquieta o resto do dia. A conversa com a Márcia me fez pensar em coisas que eu estava tentando evitar. O que meus filhos iam achar quando soubessem a verdade? O que os netos iam pensar da avó apaixonada? Como ia explicar para todo mundo que uma mulher da minha idade tinha se envolvido com um homem 15 anos mais novo? A diferença de idade que entre nós dois parecia irrelevante, do lado de fora virava o foco de toda a história. Era como se as pessoas só conseguissem ver os números e esquecer que por trás deles havia 2 corações batendo no mesmo ritmo, 2 solidões que tinham se encontrado, 2 vidas que tinham descoberto que ainda podiam recomeçar. Naquela noite liguei para o Rafael e contei sobre a visita da Márcia, sobre os medos que estavam crescendo na minha cabeça. Ele ficou um tempo em silêncio e depois disse que também estava sentindo a pressão, que o filho dele tinha feito algumas perguntas inconvenientes na última conversa que tiveram.
Combinamos de nos encontrar no dia seguinte para conversar direito sobre tudo isso, para decidir se íamos continuar vivendo nosso amor escondido ou se íamos enfrentar o mundo, de peito aberto. Era uma decisão que ia mudar nossas vidas para sempre. E nenhum dos dois sabia direito qual era a escolha certa. Só sabíamos que não conseguíamos mais viver um sem o outro. Você já teve que escolher entre o que sente e o que os outros esperavam de você? Como foi essa situação? Compartilhe sua experiência aí nos comentários. O encontro para conversar sobre nosso futuro aconteceu num banco da praça, longe dos olhares curiosos da vizinhança. Rafael chegou com uma expressão séria que me deixou nervosa, e quando se sentou ao meu lado, ficou um tempo olhando para as crianças brincando no parquinho antes de começar a falar. Disse que tinha passado a noite pensando na nossa situação, que sabia que não ia ser fácil enfrentar os comentários, os julgamentos, as pessoas que iam achar que éramos dois velhos fazendo o papel de ridículo. Mas também disse que estava cansado de viver para os outros, que depois de 5 anos sozinho, tinha finalmente encontrado alguém que fazia seu coração bater mais forte e que não ia desistir disso por causa do que iam pensar. Ouvir aquelas palavras me deu uma coragem que eu não sabia que tinha. Naquele momento, tomei uma das decisões mais importantes da minha vida. Olhei para ele e disse: Rafael, eu tenho 72 anos, você tem 57. E daí? Eu já criei meus filhos, já cumpri meus deveres de esposa e mãe exemplar, já vivi a vida que todo mundo esperava que eu vivesse. Agora quero viver a vida que eu escolho viver. Ele sorriu daquele jeito que me derretia por dentro e segurou minha mão ali mesmo, na frente de quem quisesse ver. Foi nossa primeira demonstração pública de carinho. E embora tenha sido só um apertar de mãos, para mim significou que estávamos oficialmente juntos contra o mundo. A partir daquele dia, não íamos mais nos esconder, mas assumir um relacionamento em público. Quando você tem mais de 70 anos e ele é 15 anos mais novo, não é tarefa fácil. Os primeiros a saber foram minha irmã Helena, que deu os parabéns e disse que já estava na hora de eu parar de viver de luto. E o melhor amigo dele, que ficou meio sem graça, mas acabou desejando felicidades. Os outros foram reagindo de maneiras diferentes conforme a notícia foi se espalhando. Alguns vizinhos cumprimentavam com aquele sorriso forçado de quem está morrendo de curiosidade, mas não tem coragem de perguntar nada. Outros faziam comentários maldosos pelas costas, achando que eu não estava ouvindo. Mas pela primeira vez na vida, eu realmente não me importava com a opinião dos outros. A reação dos filhos foi a parte mais difícil de enfrentar. Márcia ficou chocada quando contei a verdade. Disse que não esperava isso de mim, que eu estava dando vexame para a família, que as pessoas iam falar mal. Meu filho Paulo foi mais direto. Achou que eu estava sendo enganada, que homem mais novo só se interessa por mulher mais velha, quando há interesse financeiro envolvido. Doeu ouvir aquilo, mas entendi que eles estavam preocupados comigo, que era difícil para eles verem a mãe como uma mulher que ainda tinha desejos, sonhos e direito à felicidade. Tentei explicar que o Rafael não estava interessado no meu dinheiro. Que dinheiro, gente? Que era um homem trabalhador, aposentado, com sua própria casa e sua própria vida. Mas filho homem é diferente de filha mulher, na hora de aceitar certas coisas. O Paulo demorou semanas para conseguir conversar comigo sem fazer cara feia. E quando finalmente aceitou conhecer o Rafael direito, foi com uma postura de interrogatório que me deixou com vergonha. Fez perguntas sobre intenções, sobre planos futuros, sobre diferença de idade, como se eu fosse uma adolescente namorando pela primeira vez. O Rafael aguentou tudo com uma paciência que me fez admirá-lo ainda mais. Respondeu a cada pergunta com honestidade e respeito. E no final conseguiu conquistar pelo menos o respeito do meu filho, se não a aprovação completa. A Márcia demorou mais tempo, mas aos poucos foi percebendo que eu estava realmente feliz, que tinha voltado a sorrir de verdade. O que mais me incomodava não era a diferença de idade em si, mas a maneira como as pessoas reagiam a ela. Se fosse o contrário, se ele tivesse 72 e eu 57, ninguém ia achar estranho.
Homem mais velho com mulher mais nova é normal, é até esperado. Mas mulher mais velha com homem mais novo causa escândalo, como se eu tivesse cometido um crime contra a natureza. Percebi que vivemos numa sociedade que acha que mulher depois dos 60 vira assexuada, que não pode mais sentir desejo, que tem que aceitar a solidão como destino inevitável. Mas eu estava ali, Vivinha da Silva, apaixonada como uma adolescente, provando que essas regras não fazem sentido nenhum. Na sua opinião, por que a sociedade aceita homem mais velho com mulher mais nova? Mais estranha quando é o contrário. Deixe sua reflexão aí nos comentários. Depois de alguns meses enfrentando olhares tortos e comentários sussurrados, eu e o Rafael decidimos que não íamos mais viver na defensiva. Se íamos ficar juntos, íamos ficar de verdade, sem nos esconder, sem pedir licença para ninguém. Começamos a sair de braços dados pela rua, a frequentar os mesmos lugares que sempre frequentei, a aparecer juntos nos eventos da igreja, nos aniversários da família, nas festas do bairro. No início causava aquele silêncio constrangedor quando chegávamos, mas com o tempo as pessoas foram se acostumando. Descobri que a melhor maneira de lidar com preconceito é não dar munição para ele. Quanto mais natural e feliz eu me mostrava, menos assunto a nossa relação virava para os fofoqueiros de plantão. A verdadeira mudança na minha vida não era só ter um companheiro outra vez, mas ter redescoberto quem eu era, além de mãe, avó e viúva. Comecei a me cuidar de um jeito que não fazia há anos. Voltei a pintar as unhas, a usar perfume todos os dias, a escolher roupas que me deixavam bonita em vez de apenas confortável. O Rafael me fazia sentir desejável, e isso transformou completamente a maneira como eu me via no espelho. Não era mais só uma senhora de 72 anos contando os dias para morrer. Era uma mulher apaixonada vivendo cada dia como se fosse especial. Minha autoestima, que tinha ido embora junto com a juventude, voltou com força total. Nossa rotina de casal foi se estabelecendo naturalmente, sem pressa, sem pressão. Ele vinha almoçar em casa 2 vezes por semana. Eu ia jantar na casa dele aos sábados. Íamos ao cinema, caminhávamos na praça de manhã cedo. Assistíamos TV abraçados no sofá como qualquer casal comum. A diferença é que tudo tinha um sabor especial porque sabíamos o valor do tempo. Sabíamos que cada momento juntos era um presente. Não tínhamos décadas pela frente como os jovens têm. Então vivíamos cada dia com uma intensidade que pessoas mais novas talvez não conseguissem entender. Era como se tivéssemos descoberto um tesouro escondido na fase final da vida. Mas nem tudo eram flores nessa história de amor tardia. Rafael tinha alguns problemas de saúde que começaram a aparecer. Pressão alta, diabetes controlada, umas dores nas costas que o incomodavam. Eu também não estava mais nos meus 20 anos. O joelho reclamava quando ficava muito tempo em pé. A vista não era mais a mesma. Havia noites que o sono não vinha fácil. Éramos 2 corpos que tinham vivido muito, que carregavam as marcas do tempo, que precisavam de mais cuidados do que antes. Mas descobri que cuidar de alguém que você ama e ser cuidada por alguém que te ama é uma das coisas mais bonitas que existem. Era diferente de cuidar do Antônio nos últimos anos de casamento, quando tudo virava obrigação. Com o Rafael, cada cuidado era carinho. A intimidade física também foi um território novo para explorar. Depois de 3 anos sem tocar e ser tocada por um homem, meu corpo tinha esquecido como era ser desejado. No início, senti vergonha das marcas do tempo, das rugas, da pele que não tinha mais a firmeza de antes. Mas o Rafael me olhava como se eu fosse a mulher mais linda do mundo. Me tocava com uma delicadeza e uma paixão que me fazia esquecer da idade. Descobrimos juntos que sexualidade não tem data de validade. Que desejo pode ser ainda mais intenso quando você sabe que o tempo é precioso. Nossas carícias tinham uma urgência doce, uma necessidade de se conectar completamente que ia muito além do físico. O que mais me surpreendeu nessa fase da nossa relação foi descobrir que ainda podia sentir ciúmes. Quando via o Rafael conversando com outras mulheres na padaria ou quando alguma vizinha fazia gracinhas para ele, sentia uma pontada no peito que me lembrava dos tempos de adolescente.
Era bobagem, eu sabia. Mas também era a prova de que meus sentimentos por ele eram reais e profundos. Uma mulher da minha idade sentindo ciúmes podia parecer ridículo para alguns, mas para mim era a confirmação de que ainda estava viva por dentro, de que ainda era capaz de amar com intensidade. O Rafael achava graça quando eu ficava enciumada. Dizia que isso me deixava ainda mais bonita, mais jovem. Você acredita que depois dos 70, o amor pode ser tão intenso quanto na juventude? Ou acha que, com a idade, tudo fica mais tranquilo? Conta pra gente sua opinião. 1 ano depois que começamos a namorar, Rafael sugeriu algo que me deixou completamente sem chão. Que fôssemos morar juntos. Estávamos jantando na casa dele, numa dessas noites tranquilas de sábado, quando ele parou de comer no meio do prato e me olhou com uma seriedade que me assustou. Pensei que fosse me dar alguma notícia ruim, mas em vez disso, ele segurou minha mão por cima da mesa e disse: Clarice, o que você acha da gente juntar nossas solidões numa casa só? Fiquei muda por uns minutos, porque era uma possibilidade que eu nem tinha considerado. Morar juntos significava assumir oficialmente que éramos um casal de verdade, que não era mais só um namoro de idosos, era um projeto de vida a 2. Era assustador e tentador ao mesmo tempo. A ideia de dividir o mesmo teto com alguém outra vez me apavorava e me encantava. Depois de 3 anos vivendo sozinha, tinha me acostumado com minha própria rotina, com minhas manias, com meu jeito de organizar as coisas. Será que conseguiria dividir espaço outra vez? Será que não íamos nos cansar um do outro vendo todos os dias? Mas, por outro lado, acordar todos os dias, ao lado de quem eu amava, ter com quem dividir o café da manhã, as notícias do jornal, os programas de TV, parecia um sonho bom demais para ser verdade. Disse para ele que precisava pensar, que era uma decisão muito importante para ser tomada no impulso. Mas, no fundo, meu coração já tinha respondido que sim, antes mesmo da minha cabeça processar direito a pergunta. Conversei com a Helena sobre a proposta, e ela foi direto ao ponto como sempre. Clarice, vocês 2 não são mais novos. Se vão ficar juntos, que seja logo, porque tempo é o que vocês menos têm para desperdiçar. Tinha razão. Não fazia sentido ficar esperando o momento perfeito, a aprovação de todo mundo, a certeza absoluta de que ia dar certo. Nada na vida tem garantia, ainda mais na nossa idade. Se íamos apostar no amor, que fosse de cabeça, sem medo de errar. Naquela noite, liguei para o Rafael e disse que queria tentar, que estava assustada, mas que queria viver essa experiência com ele. Do outro lado da linha, ouvi um suspiro de alívio que me fez perceber o quanto aquela resposta era importante para ele também. Decidimos que ele viria morar na minha casa, já que era maior e tinha mais espaço. Mas antes de oficializar qualquer coisa, tivemos que enfrentar mais uma rodada de opinião da família. Os filhos ficaram em pânico. Acharam que eu estava sendo precipitada, que mal conhecia o Rafael, que podia estar caindo num golpe. Tive que explicar 1000 vezes que não era casamento no papel, que cada um continuava com seus próprios bens, que era só uma decisão de convivência entre 2 pessoas adultas e conscientes. Mas filho sempre acha que sabe o que é melhor para a mãe, principalmente quando a mãe está fazendo algo que eles não fizeram na idade deles. Levou tempo, mas consegui convencê-los de que eu sabia o que estava fazendo. A mudança aconteceu numa manhã de terça-feira, bem simples, sem alarde. Rafael trouxe suas roupas, alguns livros, a poltrona preferida dele e as plantas que cultivava no quintal da casa antiga. Ver as coisas dele se misturando com as minhas foi emocionante e estranho ao mesmo tempo. A casa que tinha sido minha e do Antônio por tantos anos, de repente virava nossa, minha e do Rafael. Tive que guardar algumas fotos do meu primeiro marido para não deixar o ambiente carregado de passado, mas mantive as principais, porque minha história com o Antônio fazia parte de quem eu era. O Rafael entendeu perfeitamente. Até ajudou a escolher quais fotos ficavam à vista e quais iam para o álbum. Os primeiros dias morando junto foram uma mistura de lua de mel com período de adaptação. Era gostoso acordar e ter alguém para dar bom dia, fazer café para 2 pessoas, dividir o jornal na mesa do café da manhã.
Mas também tive que me acostumar com os hábitos dele. O jeito de organizar as coisas, o horário diferente de dormir, a televisão num volume que eu achava muito alto. Ele também teve que se adaptar às minhas manias, minha obsessão por limpeza, meu hábito de falar sozinha quando estava cozinhando, minha insistência em deixar a janela do quarto aberta, mesmo no frio. Mas fomos encontrando nosso ritmo, criando nossa nova rotina, descobrindo que 2 corações solitários podiam formar uma família perfeitinha de 2 pessoas. Você moraria junto com alguém depois dos 70? Ou acha que nessa idade é melhor cada um na sua casa? Deixe sua experiência ou opinião aí nos comentários. Morar junto trouxe uma intimidade que eu não esperava aos 72 anos. Era uma coisa diferente dos encontros marcados, dos jantares românticos, das conversas na sala. Agora eu via o Rafael em todos os momentos. Quando acordava de cabelo bagunçado, quando estava mal-humorado porque o time perdeu, quando ficava preocupado com as contas do mês. E ele me via do mesmo jeito, sem maquiagem pela manhã, de camisola velha, reclamando das dores no joelho quando o tempo mudava. Era o amor sem filtro, sem disfarce, e descobri que isso era ainda mais bonito que o romance dos primeiros encontros. Ver alguém todos os dias e continuar apaixonada é um dos maiores presentes que a vida pode dar para uma pessoa. Mas nem tudo era perfeito na nossa convivência. Rafael tinha o costume de deixar a tampa da pasta de dente aberta, coisa que me irritava profundamente. Eu tinha mania de reorganizar as coisas dele, o que deixava ele meio perdido na própria casa. Ele roncava de noite, eu falava dormindo. Pequenas coisas que em casamentos jovens se transformam em brigas homéricas, mas que na nossa idade viravam motivo de risada. Tínhamos aprendido que a vida é muito curta para brigar por bobagens, que o importante era estarmos juntos e que manias todo mundo tem. Quando algo me incomodava, eu conversava, ele ajeitava. Quando eu fazia alguma coisa que não agradava a ele, a gente resolvia na hora. Simplicidade e diálogo, 2 coisas que só a maturidade ensina direito. 6 meses depois que começamos a morar juntos, aconteceu algo que testou nossa relação de um jeito que eu não imaginava. Rafael passou mal uma madrugada. Dores no peito, falta de ar, suor frio. Chamei a ambulância e fui com ele para o hospital, segurando sua mão durante todo o trajeto e pedindo para Deus não me tirar ele também. No pronto-socorro, descobrimos que tinha sido um princípio de infarto, nada muito grave, mas um aviso sério de que precisava cuidar melhor da saúde. Passamos 3 dias no hospital, eu dormindo numa cadeira desconfortável ao lado da cama dele, cuidando para que tomasse os remédios na hora certa, conversando com os médicos, ligando para os filhos dele para dar notícias. Naqueles dias difíceis no hospital, nossa relação ganhou uma profundidade que eu não conhecia. Não éramos mais só 2 namorados idosos vivendo um romance tardio. Éramos companheiros de verdade, cuidando um do outro, enfrentando juntos os sustos que a idade traz. Quando ele teve alta e voltamos para casa, percebi que alguma coisa tinha mudado entre nós. Havia uma cumplicidade nova, uma confiança que só nasce quando você passa por dificuldades ao lado de alguém. Eu sabia que podia contar com ele para qualquer coisa, e ele sabia que eu estaria sempre ali quando precisasse. Era amor com responsabilidade, amor com compromisso de verdade. A experiência no hospital também me fez pensar em coisas que eu estava evitando encarar. Nós 2 não éramos mais novos, e a qualquer momento, qualquer um de nós podia adoecer, podia partir. Será que estava certo me apegar tanto a alguém, sabendo que o tempo que tínhamos juntos era limitado? Será que não era melhor ter ficado sozinha, poupando meu coração de mais uma perda? Mas quando olhava para o Rafael se recuperando, voltando aos poucos a ser o homem alegre e carinhoso que eu conhecia, percebia que mesmo que nossa história fosse breve, valia a pena cada segundo. Melhor amar por pouco tempo do que nunca mais amar na vida. Depois do susto da saúde, decidimos aproveitar ainda mais cada momento que tínhamos juntos. Começamos a fazer pequenas viagens, fins de semana na praia, visitas às cidades históricas, passeios para ver os filhos dele que moravam longe. Éramos 2 turistas de cabelos brancos, de mãos dadas,
tirando fotos em cada lugar bonito que visitávamos. As pessoas olhavam para nós com carinho. Achavam graça de ver um casal de idosos tão apaixonado, tão completo. Alguns vinham conversar. Queriam saber há quanto tempo estávamos casados. Ficavam surpresos quando contávamos nossa história de amor, que tinha começado depois dos 70. Éramos a prova viva de que nunca é tarde para recomeçar. Você acha que vale a pena se apegar a alguém mesmo sabendo que o tempo pode ser curto? Ou prefere se proteger de futuras perdas? Conta a sua opinião nos comentários. 2 anos depois que Rafael veio morar comigo, aconteceu algo que nenhum de nós esperava. Ele me pediu em casamento. Foi numa tarde de domingo. Estávamos no quintal cuidando das plantas, eu regando as flores e ele podando a roseira, quando, de repente, ele parou o que estava fazendo e ficou me olhando com uma expressão estranha. Pensei que tivesse acontecido alguma coisa. Larguei o regador e perguntei o que era. Ele então se ajoelhou ali mesmo, no meio do quintal, segurando uma pequena caixa de veludo que tirou do bolso da camisa. «Clarice!» disse ele com a voz embargada. «Eu sei que a gente não é mais novo, mas quero passar o resto da minha vida oficialmente ao seu lado. Quer casar comigo?» Fiquei tão chocada que comecei a chorar antes mesmo de ver o anel. Casar aos 74 anos parecia uma loucura, mas era uma loucura linda, romântica, cheia de significado. Não era um casamento por obrigação, por pressão social, por necessidade financeira. Era um casamento por amor puro, por escolha consciente, por vontade de oficializar um sentimento que tinha transformado nossas vidas. Olhei para aquele homem ajoelhado no meu quintal, com os cabelos grisalhos brilhando no sol da tarde, com os olhos cheios de esperança e amor, e não consegui imaginar uma resposta que não fosse sim. «Sim, Rafael», disse entre lágrimas e risos. «Eu quero casar com você. Quero ser sua esposa oficial». Quando ele me colocou o anel no dedo, senti como se tivesse ganhado uma segunda chance de ser feliz. A notícia do casamento causou mais comoção na família do que nossa decisão de morar juntos. Meus filhos não entendiam por que precisávamos oficializar alguma coisa na nossa idade. Achavam que era exagero, que íamos dar trabalho com papelada, inventar problemas onde não existiam. Mas eu e o Rafael sabíamos exatamente por que queríamos nos casar. Queríamos que todo mundo soubesse que éramos uma família de verdade, que tínhamos escolhido viver juntos até o final, que nosso amor não era brincadeira de idoso entediado. Queríamos ter o direito legal de cuidar um do outro em caso de doença, de tomar decisões importantes juntos, de sermos reconhecidos como casal perante a sociedade. Era uma questão de dignidade, de respeito, de amor assumido publicamente. Decidimos fazer uma cerimônia simples, só para a família e amigos mais próximos. Nada de festa grande, de vestido branco, de carro decorado. Mas também não queríamos algo triste ou sem graça. Afinal, casamento é celebração, independente da idade dos noivos. Escolhemos uma igreja pequena do bairro, mandamos fazer convites elegantes. Eu comprei um vestido azul claro que me deixava bonita. Ele alugou-te um terno cinza que o fazia parecer mais jovem. Minha irmã Helena ficou encarregada das flores. Minha filha Márcia, que acabou entrando no espírito da coisa, organizou um almoço simples depois da cerimônia. Ia ser o casamento dos sonhos de 2 corações que tinham aprendido que nunca é tarde para dizer sim para a vida. O dia do casamento foi um dos mais emocionantes da minha vida. Acordei nervosa como uma noiva de 20 anos. Passei a manhã toda no cabeleireiro. Me arrumei com um cuidado que não tinha há décadas. Quando cheguei na igreja e vi o Rafael me esperando no altar, elegante, emocionado, sorrindo só pra mim, senti que estava vivendo um conto de fadas. Caminhei até ele de braço dado com meu filho Paulo, que apesar de todas as resistências iniciais, estava orgulhoso de me acompanhar naquele momento. Os votos que trocamos foram simples, mas profundos. Prometemos nos amar, nos cuidar e nos respeitar pelo tempo que Deus nos desse. Prometemos enfrentar juntos o que viesse pela frente. Prometemos fazer cada dia valer a pena. Quando o padre disse, vocês podem se beijar, e o Rafael me beijou ali na frente de todo mundo, ouvi alguns soluços na plateia. Não eram lágrimas de tristeza.
Eram lágrimas de emoção de quem estava vendo 2 corações maduros, celebrando o amor de verdade. Ao sair da igreja, já como senhora Rafael, me senti completa de um jeito que não sentia há muito tempo. Não era só felicidade, era realização. Era a sensação de que tinha fechado um ciclo importante da minha vida. Aos 74 anos, eu tinha provado para mim mesma e para o mundo que o amor não tem idade, que paixão não tem prazo de validade, que nunca é tarde para recomeçar quando se tem coragem de abrir o coração. Depois de ler nossa história, você mudaria alguma coisa na maneira de ver o amor na terceira idade? Que conselho daria para alguém que acha que já passou da idade de se apaixonar? Deixe seus pensamentos nos comentários. Nosso primeiro ano de casados foi uma descoberta diária do que significava ser esposa. Outra vez, depois de tanto tempo. Era estranho e maravilhoso ao mesmo tempo ter alguém para dividir não só os momentos bons, mas também as preocupações, as contas, as decisões do dia a dia. Rafael tinha uma maneira completamente diferente do Antônio de lidar com as coisas. Era mais calmo, mais ponderado, não se estressava com problemas pequenos. Aprendi com ele que nem tudo precisa ser resolvido na mesma hora, que às vezes é melhor dormir sobre um problema para acordar com a solução. Era uma lição valiosa de quem já tinha vivido o suficiente para saber que a vida tem seu próprio ritmo e que forçar as coisas raramente dá certo. Mas o que mais me impressionava era como nossa intimidade continuava crescendo, mesmo depois de oficializarmos a união. Não era só a intimidade física, que continuava surpreendentemente ativa e prazerosa para 2 corpos que já tinham vivido tanto. Era uma intimidade emocional profunda, a sensação de conhecer alguém por inteiro e, ainda assim, descobrir coisas novas todos os dias. Rafael me contava histórias da infância dele que nunca tinha compartilhado com ninguém. Eu abria gavetas da memória que nem sabia que ainda existiam. Éramos 2 livros sendo lidos com calma, sem pressa, saboreando cada página, cada descoberta. Havia uma paz nessa intimidade tardia que eu nunca tinha experimentado nos relacionamentos da juventude. As pequenas coisas do cotidiano ganharam um significado especial que só quem viveu muito tempo sozinho consegue entender. Fazer café para 2 pessoas de manhã. Dividir o jornal na mesa do café da manhã. Ter alguém para contar como foi o dia quando chegava da rua. Tudo isso eram pequenos milagres diários. Rafael tinha o costume de me abraçar por trás quando eu estava lavando louça. E naqueles momentos eu sentia uma gratidão imensa por estar vivendo aquilo. Quantas mulheres da minha idade estavam lavando louça sozinhas naquele exato momento, sem ter ninguém para abraçar, sem ter ninguém que se importasse com seus dias? Eu era privilegiada, sortuda, abençoada. Nossos amigos e vizinhos já tinham se acostumado completamente com nossa história. Viramos o casal referência do bairro quando se tratava de amor na terceira idade. Pessoas vinham nos procurar para contar seus próprios dramas românticos, para pedir conselhos, para se inspirar na nossa história. Uma vizinha de 68 anos, viúva há 2 anos, me disse que nossa história tinha dado coragem para ela aceitar o convite de um conhecido para sair para jantar. Se a senhora conseguiu recomeçar aos 72, eu posso tentar aos 68, disse ela. Era gratificante saber que nossa história estava inspirando outras pessoas a não desistirem do amor. Mas a vida não para de testar a gente. Não importa a idade que tenhamos. No final do nosso primeiro ano de casados, recebemos uma notícia que abalou nossas estruturas. Rafael foi diagnosticado com o início de Alzheimer. Foi como levar um soco no estômago. Como descobrir que o chão estava se abrindo debaixo dos nossos pés. O médico foi claro. A doença estava no início. Ele ainda tinha alguns anos de lucidez pela frente. Mas, inevitavelmente, ia piorar. Saímos da consulta de mãos dadas, em silêncio. Cada um perdido nos próprios pensamentos e medos. Chegamos em casa e choramos abraçados, sabendo que nossa história de amor perfeita tinha acabado de ganhar um prazo de validade muito mais curto do que imaginávamos. Naquela noite, depois de chorarmos tudo o que tínhamos para chorar, sentamos na cozinha e conversamos sobre o futuro. Rafael estava mais assustado que eu. Tinha visto o pai morrer de Alzheimer e sabia o que o esperava.
Disse que não queria ser um fardo para mim, que talvez fosse melhor eu pensar em me separar dele antes que a situação ficasse insuportável. Olhei para aquele homem que eu amava, que estava oferecendo sua própria felicidade para me poupar do sofrimento, e senti mais amor por ele do que jamais tinha sentido. Rafael, disse segurando o rosto dele entre minhas mãos. Eu me casei com você na saúde e na doença. Vamos enfrentar isso juntos, do jeito que enfrentamos tudo até agora. Era uma promessa que eu fazia não só para ele, mas para mim mesma. Ia aproveitar cada dia de lucidez que ainda tínhamos. Ia amar cada momento como se fosse o último. Você consegue imaginar como é receber uma notícia dessas, logo depois de finalmente encontrar a felicidade? Como reagiria numa situação assim? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Olhando para trás agora, depois de tudo que vivi, percebo que o amor chegou na minha vida exatamente quando eu precisava dele, mesmo achando que não precisava de mais nada. Muita gente vai dizer que fui corajosa, mas eu sei que foi teimosa. Teimosa em acreditar que ainda merecia ser feliz. Teimosa em ignorar os comentários maldosos. Teimosa em apostar que dois corações podem se encontrar em qualquer idade. A diferença de 15 anos entre mim e o Rafael nunca foi um problema para nós, foi um problema para os outros. O amor não conta anos, não faz matemática, não consulta calendário. Quando é verdadeiro, ele simplesmente acontece e transforma tudo ao redor. Se você está aí pensando que já passou da sua hora, que amor é coisa de jovem, que na sua idade não vale mais a pena sonhar, eu te digo uma coisa, você está enganado. Não importa se você tem 50, 60, 70 anos ou mais. Não importa se já foi casado, se já sofreu, se já desistiu do amor uma vez. Enquanto seu coração estiver batendo, enquanto você conseguir sorrir, enquanto ainda houver esperança dentro de você, sempre haverá tempo para recomeçar. Porque a vida não termina quando os filhos crescem. Não termina quando você se aposenta. Não termina quando alguém que você ama vai embora. Se você quer continuar acompanhando histórias que mostram que nunca é tarde para ser feliz, ative as notificações aqui do canal Diário da Vovó 3, porque cada história que é contada aqui é um lembrete de que a vida ainda tem muito para oferecer para quem tem coragem de aceitar os presentes que ela traz. Você está disposto a abrir seu coração mais uma vez? Ou vai deixar o medo decidir o resto da sua história? Deixe a sua resposta aqui embaixo, nos comentários. Vou deixar mais um vídeo aqui no final. Essa outra história desta vovó vai te surpreender. Clica e vai assistir. Beijão da vovó Clarice. E fiquem todos com Deus.